Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer aquele resumão da semana do Cruzeiro, o que que teve de bom, o que que teve de ruim, a gente chegando, a gente saindo, a confirmação de negociação, meu Deus, outro titular tá indo embora. Enfim, chega! Se você não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, doidão que faz lá o canal 6x1, tá lá na Samuca TV, e toda semana eu estou aqui no Fala Cruzeirense para fazer esse balanço da semana do Cruzeiro, o que que teve de bom, o que que teve de ruim, normalmente todo sábado de manhã a gente pinta por aqui para atualizar sobre as novidades. Inclusive, daqui a pouco tem jogo do Cruzeiro, hein? Cruzeiro fazendo um amistoso contra o Defensor do Uruguai a partir das 11 da manhã. Se você está vendo esse vídeo antes, tá em tempo ainda, né? Então, de Butuca estarei, inclusive, lá na transmissão da Samuca TV para quem quiser acompanhar, tá? Mas vamos começar fazendo aqui o nosso balanço da semana, né? Sábado passado foi o nosso último encontro por aqui. E no sábado passado, o que aconteceu? De importante assim no time principal, nada. Mas o Sub-20 jogou contra o Atlético de São João del Rei, Campeonato Mineiro Sub-20, e o Cruzeiro venceu por 3-2, tá? Primeiro gol marcado pelo André Balbino, segundo gol Juan Índio, Juan Povos Originários, e o terceiro gol do Cruzeiro, Pietro Tavares. O Cruzeiro estava ganhando por 3-1, tomou o segundo gol do Atlético no finalzinho, garantiu a vitória, segue liderando sua chave ali no Campeonato Mineiro da categoria sem muito drama. Já no Campeonato Brasileiro, a gente jogou na quarta-feira, Brasileirão Sub-20. Eu falei com vocês na semana passada, inclusive, que era a última rodada da fase classificatória. Um empatezinho, o Cruzeiro provavelmente já se classificaria, porque tinha uma vantagem de 10 gols de saldo, mas se perdesse, poderia dar muito ruim, o Cruzeiro seria eliminado. E perdeu, tá? Inclusive, perdeu bem perdido, Bahia 3, Cruzeiro 1, estava 3-0, inclusive, o Bahia pensando em fazer mais gols para tirar saldo do Cruzeiro e conseguir se classificar. Teve isso. Mas aí foi bom que o Cruzeiro achou um golzinho, um golaço, inclusive, marcado pelo Ryan Leles, uma sapatada de muito longe, um chutaço que entrou no ângulo, né? E até engraçado que quem estava comentando o jogo lá na TV Bahia, né, que fez a transmissão, foi o Marcelo Ramos, né, que é ídolo do Bahia, ídolo do Cruzeiro também. Ele até comenta, no golaço. Enfim, e ele todo sendo político, né? Porque ele estava fazendo ali um conteúdo de um canal identificado do Bahia, mas é também alguém que tem uma relação histórica aqui com o Cruzeiro. Mas enfim, tomamos um 3-1, o Cruzeiro jogou mal, foi um tapa na orelha, tá? O Bahia foi muito melhor na partida mesmo, e o Cruzeiro conseguiu se classificar com muito mais sorte do que juízo. Por quê? Flamengo e Corinthians enfrentariam nessa última rodada Avaí e Juventude, times que estavam brigando contra o rebaixamento. Se os dois ganhassem, Flamengo e Corinthians, vitória simples, mais a derrota do Cruzeiro, o Cruzeiro estaria eliminado, não teria ficado entre os 8. Por sorte, tanto o Flamengo quanto o Corinthians tropeçaram, empataram, perderam, não conseguiram ultrapassar o Cruzeiro, então a gente se classificou em sétimo lugar e vai enfrentar na próxima fase do Brasileirão o Vasco. Inclusive, próxima quarta-feira já tem o primeiro jogo, mando do Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, quartas de final do Brasileiro Sub-20. Então, classificamos, mas sinal de alerta muito ligado, tá? O Cruzeiro não tá bem, não. E uma outra notícia envolvendo aí categorias de base, mais especificamente jogadores do Sub-17, né? Que tem 3 jogadores que estão se destacando bastante e ainda não tem contrato profissional. Inclusive, a notícia que foi trazida pela Central da Toca é que o Cruzeiro buscou o staff dos jogadores aí, o volante Luan, o meia Ronald e o atacante Tylon. Inclusive, o Tylon fez 3 gols contra o Atlético recentemente, o Ronald fez um golaço contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Enfim, o Cruzeiro buscando aí esses jogadores para fazer a assinatura do primeiro vínculo profissional. Até o momento, esses contratos ainda não estão assinados, mas parece que está caminhando bem para que o Cruzeiro mantenha esses jovens jogadores. A gente teve também algumas saídas, né, confirmadas, assim, e uma que eu já tinha noticiado há bastante tempo aqui, que foi o Janderson, zagueiro, né, que estava até no profissional do Cruzeiro, que foi oficializado essa semana lá no Moreirense de Portugal, e o Kaique Luiz, zagueiro do time sub-20, que também fez parte do elenco campeão da Copinha, é outro, tá, que foi aí rumo ao futebol português. O Cruzeiro sempre liberando os jogadores, né, doando o jogador para os outros, mantendo um percentual dos direitos econômicos, atletas que o Cruzeiro não tinha ali muita perspectiva de utilizar no time principal, tá? Então, assim, da base do Cruzeiro é isso, assim como no profissional,
parece que basta aparecer uma proposta, ela não precisa ser boa, que o Cruzeiro já libera, já manda os caras para qualquer lugar. Passando aí para o time profissional do Cruzeiro, né? Na segunda-feira, o Cruzeiro fez um treino aberto, né? Não aberto para todo mundo, mas aberto para a presença de jornalistas, de alguns sócios torcedores que resgataram também. Então teve treino aberto ali, presença do elenco, o Gabriel Rojas treinando com o grupo, né? Já foi possível vê-lo em campo aí, jogador contratado que deve fazer a sua estreia nesse amistoso contra o Defensor, inclusive, tá? Mas aí teve uma má notícia nesse treino de segunda-feira, foi um lance do Arroio, uma disputa de bola ali, ele saiu sentindo dores na parte anterior da coxa, né? Até ficou assim, pô, é joelho e tudo mais, mas dores na coxa, e o Arroio vai ficar, teve constatado uma lesão muscular, vai ficar algumas semanas fora, não é uma lesão grave e tudo mais, é tratamento conservador, mas perde, né, as próximas semanas. Vamos acompanhar aí a cada dia, né, como que vai ser a evolução, quando que ele volta a trabalhar com o grupo, mas lesão importante do Arroio, que é uma posição em que o Cruzeiro já não tem tantas opções assim, tá? Então, um jogador aí que não será opção para o duelo contra o Defensor e possivelmente fique fora também do regresso do futebol, né? Quando acontecer lá no dia 22, que voltam as competições oficiais, tá? Então, lesão no Arroio. O Juan Gabriel, né, meia do Sub-20, que está treinando com o elenco principal, também teve um dia que saiu com pancada no joelho, até uma suspeita de uma lesão mais grave, mas não aconteceu, tá tudo caminhando bem, tá em recuperação, talvez não vá para o amistoso, mas é um jogador que não teve ali nenhuma lesão ligamentar, nada assim mais sério não, tá bom? Mas o Juan Gabriel teve esse susto aí em um dia de treinamento nessa semana. Passando por mercado, a gente teve a oficialização da venda do Kaique, pô, só agora, né, que a gente tá falando do Kaique há muito tempo, já estava na Itália há vários dias, e essa semana que o Como lá da Itália oficializou a contratação do jogador, pelo que foi anunciado, inclusive, né? Empréstimo com obrigação de compra, com cláusulas muito fáceis de serem atingidas. Então, é fato que o Kaique vai ser jogador em definitivo do Como por um valor que pode chegar a 14 milhões de euros. É importante a gente colocar isso sempre em condicional. Parece que são 12 milhões de euros fixos, mais 2 em bônus. Pode chegar a 14 milhões de euros. É uma venda que, quando a gente observa a dificuldade que o Cruzeiro tem para se posicionar no mercado nos últimos anos, ela acaba sendo uma venda importante, né? Porque 14 milhões de euros não é um valor baixo. Claro que esse valor não entra todo de uma vez, né? Vendas são parceladas e como é empréstimo com obrigação de compra, a compra de fato só vai ser efetivada no ano que vem, né? No meio do ano que vem. Então vai demorar ainda para o Cruzeiro ver esse dinheiro e poder reinvesti-lo eventualmente no time principal. Mas fato é que foi feita a negociação, o Kaique já tinha falado sobre isso, agradecido e postou videozinho nas redes sociais, assim, bem emocionante, né? Ver um moleque que fez toda a sua trajetória, a sua formação no Cruzeiro, e o clube vai manter aí também 10% de mais-valia, né, que é um percentual de lucro de uma venda futura, além daquele pedacinho ali como clube formador, né, que são 5% de toda a transferência internacional, que são divididos entre todos que formaram o atleta, e o Cruzeiro formou o Kaique durante praticamente toda a trajetória. Então tem 4 e alguma coisa desses 5% aí de possíveis vendas futuras do Kaique. Então, tomara que ele tenha muito sucesso, que brilhe no futebol europeu, que vá para o Real Madrid, para onde que for, e que seja muito dinheiro para que o Cruzeiro lucre posteriormente mais uns milhõezinhos aí nessa história. O jogador entregou o que tinha para entregar, fez um grande desempenho aqui no Cruzeiro, cumpriu o ciclo dele e agora que seja muito feliz aí na sequência. Então, o Kaique não é mais atleta do Cruzeiro, assunto encerrado. A gente teve uma especulação de atacante que apareceu bastante durante essa semana aí, mas parece que não tem nada muito concreto até o momento, tá? Que se trata de Rodrigo Moreno, que não é parente do Marcelo Moreno, é o Rodrigo, ele é brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, mas jogou pela seleção espanhola, inclusive disputou a Copa do Mundo de 2018, é um atacante que jogou no Benfica, jogou com mais destaque no Valência, passou pelo Leeds da Inglaterra e ele recentemente estava no Al Rayyan, ele trabalhou com o Arthur Jorge lá no Al Rayyan do Catar, o contrato terminou agora 30 de junho, ele está livre no mercado e o Cruzeiro apareceu ali como um clube que poderia contratá-lo, até veio a informação lá da Samuca TV de que o atleta, né, e o staff do atleta pensam em jogar no futebol brasileiro, ele nunca jogou profissionalmente aqui, ele fez toda a trajetória desde a formação na base
lá na Espanha, inclusive passando pela base do próprio Real Madrid. Então, assim, é um jogador que ele nunca foi assim, gente, um super goleador. Teve algumas temporadas boas, assim, chegando ali a 15, 18, 20 gols por temporada, mas em muitos momentos também fez temporadas ruins. É um jogador que tem a irregularidade como marca na carreira, tá? É um jogador tecnicamente bom, ele pode jogar como esse centroavante, pode ser um segundo atacante. De certo modo, as características dele lembram um pouco as características do Gabriel, tá? Embora o Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, na época boa dele aqui no futebol brasileiro, ele era até mais decisivo do que o Rodrigo, tá? O Rodrigo nunca foi um super goleador, assim, um matador. Não, nunca foi. Mas é um jogador que tem boas virtudes técnicas, sabe fazer uma tabela, sair da área. Em algumas oportunidades ele já jogou, inclusive, como um meia, né? Um ponta mais aberto ali, principalmente pelo lado direito. Então é um jogador que tem facilidade para sair da área, para trabalhar. Ele é um bom jogador, ele não é ruim. Agora é um cara já mais experiente, 35 anos, salário alto, né? Então, assim, é um jogador que até o que o Samuel trouxe é que, buscando informações ali com algumas fontes, ninguém quis confirmar nem negar interesse do Cruzeiro no Rodrigo. Então, passa uma sensação de que é um nome que é bem observado e que pode pintar alguma. Até agora não tem nada concreto envolvendo Rodrigo e Cruzeiro, tá? Só um interesse, um namorico, uma piscadela, assim, até o momento, nada além. O que avançou nessa semana, finalmente, é Gabriel Peck, tá? Ele que teve toda uma novela aí, né? Um mês aí nessa coisa, vai, não vai. Inclusive, apareceu lá o pessoal da ESPN falando que o Bahia tinha feito uma proposta muito mais alta que a do Cruzeiro, que o jogador ia para o Bahia. No final das contas, a situação se encaminhou de forma favorável para o Cruzeiro, tá? Pelo que os setoristas aí apuraram, o valor deve ficar na casa de 12 milhões de dólares, é o valor que o Cruzeiro vai pagar ao Los Angeles Galaxy pelo Gabriel Peck. Ah, vai ter bônus e tudo mais, não tem muito detalhe, mas parece que é na casa de 12 milhões de dólares que o Cruzeiro vai pagar pelo jogador, e ele já é esperado em Belo Horizonte no domingo, tá? Você tá vendo esse vídeo no sábado, provavelmente. No domingo, ele é esperado para chegar em BH, né? E aí fazer exames médicos e tudo mais, sendo aprovado, assinar contrato com o Cruzeiro por 5 anos. Tá? É uma compra importante, é um jogador ali de uma característica que o Cruzeiro não tinha, né? Ponta, canhoto, que joga pela direita, mais habilidoso, que entrega gol. Pô, mas tem o Arroio, é verdade, tem o Arroio, mas além do Arroio ter se machucado, tem o fato do Arroio não ser um jogador muito constante. E o Gabriel Peck, se a gente pega desde a última temporada no Vasco, né, 2023, passando por 2024, que ele foi espetacular no primeiro ano de Estados Unidos. 2025 também os números não foram ruins. Ele está sempre entregando ali papo de 15 participações em gol por temporada. Nessa temporada, inclusive, ele já tem 15 participações em gol em 20 jogos, tá? Então, assim, os números dele têm sido muito bons, muito constantes lá no futebol dos Estados Unidos. E eu acho que pelo valor, né, 12 milhões de dólares, é importante? É, mas é um valor que você não conseguiria trazer jogador melhor, gente, tá? O mercado tá maluco, a gente vai falar mais para frente de outras questões aí. É muito difícil você contratar um ponta de qualidade no mercado de hoje. Então, o Gabriel Peck, acho que é um cara que encaixa bem com aquilo que o Cruzeiro precisava e principalmente é um nome que o Arthur Jorge tinha interesse em trazer. E se o Arthur Jorge quer esse jogador, eu acho que vale a pena a gente dar esse voto de confiança, né? O Peck está chegando ao Cruzeiro, acho que é uma boa contratação e fico feliz que a diretoria do Cruzeiro demorou demais, mas parece que está conseguindo destravar essa situação. Até vi em alguns locais que as propostas de Cruzeiro e de Bahia elas eram similares, mas que o jogador teve mais interesse em vir pelo Cruzeiro, pelo projeto. Parece que os números ali de grana e tudo mais não havia muita diferença. Não é uma questão assim de visão mesmo, né? E é uma coisa que eu até falei no vídeo da semana passada também. Bahia é um grande clube? É um grande clube e tudo mais, mas o Bahia nunca vai ser a prioridade do Grupo City, né? O Grupo City, ele utiliza o Bahia como ponte para fazer algumas negociações que ele acha interessante e até para servir o Manchester City, que é o principal grupo deles. Agora, o Cruzeiro, o principal clube do Pedrinho é o Cruzeiro, é o único, inclusive, né? Então, assim, o PEC sabe que o Cruzeiro vai ter esse jogador como peça importante, como que chega com a expectativa de titularidade e tudo mais. Eu acho que foi uma boa
aposta, tá? Eu critico bastante a diretoria do Cruzeiro, mas nessa aí do Gabriel Peck, apesar da lentidão, acho que no final das contas eles vão conseguir um jogador muito bom por uma taxa que não é absurda, não. Eu vi muita gente, nossa, tá caro. O futebol é caro, gente. Se você quer contratar um bom jogador hoje em dia, você vai ter que gastar dinheiro e você não precisa fazer loucura igual foi o Gerson, né? 30 milhões de euros. Não. Vocês concordam comigo que 12 milhões de dólares, né? Menos que a metade do que custou o Gerson. É um valor alto, mas compatível com um atacante de 25 anos. É bem mais realista do que um volante de 29. Entende? É só isso que a gente tem que pensar, né? Potencial, entrega e desempenho para o futuro. Não estou reclamando do Gerson, cacete. Eu estou apenas comparando valores, contextos e lógica, tá? Então, Gabriel Peck, que seja muito bem-vindo, né? Isso deve ser oficializado na próxima semana, mas é uma boa movimentação do Cruzeiro na janela. Agora, se o Gabriel Peck tá vindo, tem gente que tá indo embora, e o nosso amigo Caio Fábio, que inclusive faz lives muito boas aqui no canal Fala Cruzeirense. Se você não tá inscrito, se inscreva, deixa o like, acompanhe aqui as lives do Caio, as lives do Cadu e do Pepa na terça-feira, as lives das Super Cabulosas nas quintas, tá? Então acompanha aqui o canal. Mas Caio Fábio, que é o maior fã vivo do atleta Christian, está com o coração despedaçado, né? Porque Christianzinho está muito perto de ser negociado pelo Cruzeiro com o Krasnodar da Rússia. Parece que ainda falta acertar os detalhes ali do Christian com o clube russo, mas entre Cruzeiro e Krasnodar a coisa está bem encaminhada, valor na casa de 10 milhões de dólares. Como que vai ser o pagamento desse valor? Não sei, gente, a transferência não está fechada e normalmente eles não entram em detalhes, né? 10 milhões de dólares, então, que o Cruzeiro deve receber por essa negociação. Eu acho que o valor não é bom o suficiente. Eu acho que pensando ali, pô, a gente vende o Christian e traz um outro cara. Tá, quem é esse cara? E quanto ele custaria? É muito difícil você trazer um jogador desse nível. O Christian estava jogando muito bem. Ele é o melhor ponta do Cruzeiro em 2026, mesmo não sendo ponta. Ele estava jogando como ponta. E é um jogador que eu acho que vai fazer falta, tá? Não teria vendido por esse valor. Eu acho que seria mais interessante o Cruzeiro sentar com o staff do Christian e buscar uma renovação de contrato. A situação estava muito parecida com a situação do Kaique, né? Contrato terminando no final de 2027, um ano e meio pela frente. Então o Cruzeiro enxergou como essa é a oportunidade de vender. Se eu não vender agora, depois eu vou ter dificuldade para conseguir uma boa proposta. E em vez do Cruzeiro buscar a renovação de contrato, ele preferiu a venda. Isso aconteceu com o Kaique e aconteceu também com o Christian. É tudo uma questão de como que a gente vai encaixar, porque o que o Arthur Jorge tem em mente? Ele quer usar o time com pontas que sejam atacantes de fato, né? Por isso que ele falou: não, eu vou negociar o Christian porque eu quero jogar aqui com o Peck e Arroio, Peck e Sinisterra, Peck e Kenji, ou, né? É isso, então? A gente quer atacantes de fato? Vamos ver, sabe? Eu realmente fico um pouco receoso com essa movimentação, porque o Christian vinha sendo um cara muito eficiente, muito importante para o Cruzeiro, um dos jogadores com mais participações em gol na temporada, inclusive, né? Caio Jorge, Matheus Pereira e Christian. Então, assim, a gente abrir mão desse jogador agora é preocupante. Como eu disse, a negociação ainda não está fechada, tem muita coisa para ser resolvida entre Christian e Krasnodar, mas a situação está encaminhada e, inclusive, o Christian não deve participar do amistoso nesse sábado, justamente por causa da negociação, tá bom? Então é um jogador importante que deve partir em breve e o Cruzeiro vai ter que se virar com outras opções. Confesso que quando o Christian chegou, eu questionei um pouco, porque ele vinha de uma temporada ruim no Atlético Paranaense, né? O Cruzeiro pagou ali 3 milhões de euros por ele, um valor importante. Está vendendo por cifras muito melhores agora, é verdade, conseguiu valorizar o jogador, e a entrega do Christian no Cruzeiro foi muito boa, até acima da minha expectativa. Ele que era um volante, acabou virando um meia, né? Foi muito bem pela direita com Leonardo Jardim e pela esquerda com Arthur Jorge. E agora deve ir jogar no futebol russo, então paciência, né? Aparentemente o Cruzeiro está nessa que vamos contratar desde que a gente venda, porque o elenco do Cruzeiro não está ficando mais forte, tá? Você pode falar assim, ó, eu gosto mais do Peck do que o Christian. Ok. Aí você está evoluindo numa posição. Você pode falar, eu prefiro o Rojas do que o Kaique. Eu vou dizer que você está errado, o Kaique é mais jogador, mas você tem direito de pensar o que você quiser. Aí você vai falar, tá, beleza, mas o Cruzeiro não está ficando mais forte. Ele está fazendo reposições. Chega gente, sai gente. No final das contas, nós não estamos com um elenco mais forte
que era a expectativa. A janela ainda tem muito tempo pela frente, o Cruzeiro pode buscar outros jogadores, mas neste momento o que a gente vê é um time do Cruzeiro que está fazendo substituições, trocas, e muito mais gente saiu do que a gente chegou. Então, fiquemos de butuca, com orelhas em pé, porque a situação não está assim, o elenco do Cruzeiro não está vendendo soluções, não. Inclusive, para esse amistoso aí de sabadão, 11 da manhã, dois jogadores que estão no elenco do Cruzeiro não estão relacionados para a partida e chama atenção, tá? Chico da Costa e Wanderson. São jogadores experientes, jogadores de salários importantes e não serão opção aí para esse amistoso. Então, não jogam mais pelo Cruzeiro, não dá para a gente cravar, mas a tendência maior é de negociações. Talvez o Arthur Jorge queira observar mais alguns jogadores jovens, e eu até gosto se a ideia for essa, tá? Mas Chico da Costa e Vandeco, então, fora do amistoso, não tem nenhuma notícia nesse momento de proposta por esses atletas, tá? São atletas que o Wanderson nem poderia jogar em outro clube da Série A, porque já fez mais do que 12 jogos, então é mais difícil realocar esse atleta no mercado. O Chico da Costa, qualquer um que quiser e eu acho que tiver disposto a pagar o salário, o Cruzeiro libera. Inclusive, lá no treino de segunda, teve até um gol bonito do Chico da Costa, que ele deu uma pedalada, fez um gol ali de canhota, mas aparentemente foi só um espasmo de bom futebol, não é um jogador que está convencendo muito o Arthur Jorge, a tendência maior é de saída mesmo. Vamos ver, né? Quem será, como diria a canção, o otário para bancar. Até agora não apareceu nenhum otário, então vamos torcer para que o Cruzeiro encontre esse otário o mais rápido possível. E sobre o amistoso aí, assim, o time do Defensa, bem sincero com vocês, não tem nenhum jogador que você fala, nossa, que jogador, não. Jogadores desconhecidos, até um volante jovem lá, o Amaro, de 20 anos, ali que vale uma observação mais criteriosa, o Agazi, que é um lateral direito de 21 anos também, mas é um time assim bem limitadinho, tá? Então vamos acompanhar aí, né? O Cruzeiro precisa vencer, inclusive para esse jogo, a diretoria tinha feito num primeiro momento, né? Ó, os ingressos vão ser a partir de R$ 50, chegando a 120 no Mineirão. Fez um ajuste no meio de semana aí, passou o jogo para o Independência, ia ser sábado à tarde, passou para o sábado de manhã, e o precinho ficou bem camarada também, tá? R$ 20 a inteira, né? Meia a R$ 10. Inclusive, quem comprando o ingresso, você pode resgatar o outro. Enfim, a gente vai ter muito próximo aí da carga máxima, aproximadamente 20 mil cruzeirenses podendo acompanhar esse jogo no Independência, tá? Então, se você puder, vai no jogo. Se você não vai ao jogo, acompanha aí, vai ter transmissão em diversos canais. Eu te indico a fazer isso lá na Samuca TV, porque eu estarei lá participando do pré-jogo. O nosso amigo Caio Fábio também vai participar da transmissão, tudo mais, tá? Então, a transmissão lá vai ter imagens, inclusive, viu, gente? Transmissão do jogo mesmo. Então, que corra tudo bem, que seja um bom jogo do Cruzeiro, uma boa vitória. E se o Arthur Jorge puder observar uns guri, né? O Eduardo Pape, o Murilo Rick, o Juan Gabriel, Felipe Moraes, tomara, eu vou gostar muito se ele botar essa molecada para jogar ali, né? E tomara que a gente encontre soluções. Eu acho que é isso que a gente precisa, ter mais e melhores alternativas em breve. Beleza? É isso então. Acho que deu para resumir bem o que foi a semana do Cruzeiro. Se eu tiver esquecido alguma coisa, desculpa, comenta aí, fala, Caramujo, como que você esqueceu disso? Aí eu peço perdão pelo vacilo. Deixa o like, se inscreve, usa os comentários, o canal Fala Cruzeirense, segue esse projeto que é muito da hora, tá bom? Um beijo no seu cérebro, juízo, um abraço e vamos Cruzeiro!